Queridos irmãos, vamos neste momento continuar o nosso estudo sobre a carta aos Hebreus. E neste momento vamos ver o capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler todo o capítulo, é bem longozinho, tem 39 versículos, mas vamos ler com calma. Hebreus, capítulo 10. Vamos então. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no santuário, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro que está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão de pecados, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário,
certa expectação horrível de juízo de fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Meus irmãos, aqui nós vamos ver a palavra trazendo para nós um contraste entre a finalidade do sacrifício de Cristo pelo pecado e a falta de finalidade encontrada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, em se tratando de adoração, tudo era uma mera pintura, uma nuvem do que havia de acontecer no futuro, embora a mensagem seja verdadeira. Todos os sacrifícios e ofertas declaravam a mesma verdade, enfatizada em cada gota de sangue, de que uma vida deveria ser dada para que outra vida fosse salva. Tudo isso, porém, não aperfeiçoava nenhum adorador, nenhum era trazido a uma real e duradoura intimidade com Deus. Só o fato de as ofertas pelo pecado serem repetidas ano após ano, como aponta o autor de Hebreus, prova que elas não eram a resposta final. Muitas pessoas ainda hoje preferem os rituais a Cristo. Na realidade, Deus nunca se importou muito com os rios de sangue que eram derramados nos altares judeus. Deus só olhava, era para onde esse sangue apontava, e eles apontavam para um sacrifício perfeito e oferta feito no corpo de seu Filho, Jesus Cristo. Quando Deus criou Adão e Eva, seu desejo é que aqui na terra existisse no corpo humano uma chama queimando do desejo de estar em completa dependência de Deus. Lógico que sabemos que, em vez disso, eles voltavam sua vontade contra Deus e, desde então, continuou querendo ver na terra uma vontade humana, num corpo humano que desejasse estar com ele em qualquer situação. Quando Cristo veio ao mundo, isso está no versículo 5, ele diz, no versículo 10, 5, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. E o desejo de Jesus foi sempre para o Pai, e a sua dependência foi total. Isso é tudo o que Deus desejou, é tudo o que Ele quer possuir, é a nossa dependência nele. Assim, aqueles que colocam a sua dependência nos rituais devem saber que Deus não se interessa por cerimoniais. Ele quer encontrar em nós o que também encontrou em Jesus,
um coração que demonstrasse completa dependência no Pai. No versículo 12, nós vemos aqui que no versículo 16, mais uma vez, nós vamos ver que no versículo 12, uma das coisas que podemos notar no tabernáculo é que não havia uma só cadeira, meus irmãos. Entre aquela quantidade de itens, até mesa havia, mas nem se fala em cadeira, deixando claro que o sacerdote deveria ministrar continuamente diante do Senhor em pé. Quando, porém, Cristo ofereceu o seu único sacrifício, como nós vemos no versículo 12 aqui, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, para esperar até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Vemos aqui, mais uma vez, Jesus mostrando a sua confiança no Pai, sabendo que tudo o Pai fará no devido tempo. E vemos no versículo 14 aqui, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Isso nos dá certeza de que não há lugar para a culpa. Devemos também ver que o Espírito Santo afirma por boca do profeta Jeremias, no versículo 16, repetidas aqui, que Deus não mais se lembrará dos pecados, como diz o autor de Hebreus no versículo 18. Ora, onde há remissão de pecados, já não pode haver oferta pelo pecado. Para quê? Assim, quando formos tentados a mergulhar na acusação e na culpa, e quisermos dizer a Deus, o Senhor não se lembra que eu fiz isso, aquelas coisas horríveis que eu fiz no passado, matei, roubei, adulterei, desejei o mal dos outros, fiz aborto, traí, papapá. Ele simplesmente olha, sacode a mão e diz, desculpe, eu não posso me lembrar mais dessas coisas, porque eu já perdoei, apaguei tudo, anulei tudo. Dos versículos 19 a 25, nós vamos ver nesses versículos a expressão verbal mais linda, numa chamada clara e contundente a uma tomada de posição na vida cristã. Por causa da confiança que temos de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus e por causa do contínuo ministério do grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Por isso nós somos exortados, primeiro, no versículo 22, a adorar, aproximando-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Significa que devemos entrar em adoração somente após termos obtido uma consciência livre de pecado, aceitando o sacrifício suficiente de Jesus. Quando o autor fala do corpo lavado com água pura, ele está se referindo aqui a Levítico 8, no versículo 6, onde o sacerdote tem que primeiramente se lavar com água para começar a ministração. Lá em Levítico 8, no versículo 6, a gente lê assim: e Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Isso mostra que os cristãos são sacerdotes diante de Deus. B. Nós somos exortados também, aqui no versículo 23, guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Temos que nos manter perseverantes, porque aquele que prometeu é fiel. Ainda somos exortados, do versículo 24 e 25, a considerarmos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos em amor e às boas obras, como também a não deixarmos de congregar-nos.
Não existe essa história de ficar em casa e ler a Bíblia sozinha porque não aguenta mais a igreja. Ah, e hoje em dia é moda. Ah, porque tem assalto na rua. Ah, porque não tem onde estacionar o carro. Agora, depois dessa pandemia, vai ser uma festa, não, porque eu tenho medo do vírus. Que é isso, meu irmão? Quando ia na escola de samba, não tinha empecilho. Quando ia para as badaladas da vida, não tinha empecilho. Mas para adorar, a sua mente é expert em trazer tudo quanto é desculpa. Olha aqui, somos exortados a não deixar de nos congregar. Não é? Jesus é incomparavelmente santo e aguenta a igreja, ele se move no meio dela. Cuidado quando você se retrai. Já há um espírito anticristão se intrometendo e dando a você boas desculpas para ser uma brasa fora do fogareiro. Lógico que vai apagar, vai virar cinza. Pega a brasa e põe fora da fogueira. Você vai ver que ela vai esfriando, apagando até virar cinza. Para que serve aquilo? Precisamos congregar. Veja, aqui no versículo 25, o que está escrito: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Dos versículos 26 a 39... aqui vamos receber o aviso que já aconteceu lá no capítulo 6, no versículo 4, onde vemos que a grande evidência de vida cristã é o desejo de parar de pecar. Mas se continuamos teimando mesmo com todo o clamor que vem lá de dentro, ignorando o chamado do Espírito Santo, certamente entraremos em julgamento, porque a persistência no pecado anestesia o coração de tal maneira que vai acimentando a alma como concreto até o momento da consciência resistir a qualquer chamada. Chegamos nesse ponto a tratar o sangue de Jesus como se fosse nada. E essa atitude não fica sem julgamento, como está escrito no versículo 31 aqui. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Dos versículos 32 a 39, vamos ver, aqui o autor nos encoraja, como de costume, a continuar na perseverança que já é evidente, porque já sofreram e suportaram tanto pela fé cristã, devem ficar alertas para não serem atrapalhados por pouco. Isso vale para nós também, meus irmãos. Amém.